dia, irmãs! Estamos retornando aí às atividades e estaremos recordando a lição de número 2, o tema, a preocupação carinhosa de Paulo pelos coríntios, e temos o texto base, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, e capítulo 2, versículo 17. Vamos fazer a leitura? 2 Coríntios 1, 12 diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco. E o capítulo 2, versículo 17 diz o seguinte, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Nós temos também o versículo de memorização, que é 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É um desafio para você estar decorando esse versículo, tá bem? Na introdução dessa lição, nós temos quanto aos planos. Quantos foram os planos cuidadosos que você realizou e que, depois de tudo, teve que fazer um novo planejamento? Plano A, plano B, plano C. E agora nós estamos vivendo esse desafio de um momento de mudanças de muitos dos nossos planos. E Paulo também teve mudanças de planos. Ele iria visitar os Éfesos e depois iria para a Macedônia, e da Macedônia ele iria para a cidade de Corinto. Mas, devido a algumas circunstâncias, ele mudou de plano e mudou a sua rota. E essas circunstâncias fizeram com que ele pudesse estar refletindo para tomar outros tipos de atitude que talvez, se ele fosse ali sem mudança de planos, teriam sido de forma diferente. E os coríntios tomaram conhecimento dessas mudanças de plano de Paulo. E os adversários dele quiseram se aproveitar dessa questão de mudanças de planos e começaram a acusá-lo de não cumprir com sua palavra e de não se importar com eles ali naquela cidade. E também até chegaram a dizer que Paulo era uma pessoa indecisa. E Paulo respondeu a essas pessoas não em defesa de si próprio, mas em defesa do Evangelho. Porque ele sabia que ali naquela cidade haviam pessoas que corrompiam o Evangelho e também os falsos apóstolos que precisavam ser impedidos de propagar um Evangelho falso e enganoso. E se ele vacilasse nessa simples questão, tudo aquilo que ele falava e tudo aquilo que ele estava pregando não seria mais levado a sério ou não teria mais crédito por parte dos coríntios. Temos o primeiro tópico que diz que Paulo não era uma pessoa que fez um planejamento e esse planejamento foi um planejamento desleixado. A vida de Paulo era irrepreensível e a gente pôde ver isso no capítulo 1, né? E essa declaração que ele fez ali no capítulo 1 era uma declaração pura e negando a vida dele dirigida sob direção humana. Ele declarou ali sua conduta sendo conduzida com santidade e sinceridade da parte de Deus e não da parte do mundo. E aí esse é um primeiro ponto que nós temos que estar pensando na condução da nossa vida e da nossa conduta, com santidade e com sinceridade.
As cartas de Paulo também eram irrepreensíveis, e os oponentes dele até chegaram a ficar com essas cartas e diziam às outras pessoas que ele não estava sendo sincero. Mas as cartas de Paulo eram escritas com compreensão e com facilidades. E todas as pessoas tinham como entender, ele falava para todos os tipos de pessoas. E ele se dirigia ali de uma forma aberta e realmente conduzida pelas mãos do Senhor. Também o trabalho de Paulo era incontestável, né? Ele fazia suas pregações, ele sempre falou do desejo de visitar aquela cidade, de estar sempre junto com eles, e as mudanças de planos que ocorreram pela parte de Paulo nessa viagem dele, trouxe mais benefícios para aquele povo do que eles pudessem imaginar. A alteração de planos não foi por capricho, não foi por simples questões de alteração por conveniência, mas foi dirigida de fato pelo Senhor. E a gente pode ver isso no capítulo 1, de versículos 16 a 22. A pregação de Paulo também não era contraditória, e ele reivindicou essa questão da honestidade dele e dele estar sendo sempre conduzido pelas mãos do Senhor. E as promessas que Paulo fazia ali também não eram indefinidas, eram com bases sólidas nas promessas estabelecidas pelo próprio Deus. E Paulo sempre glorificava Deus através de sua vida. E ali, quando Paulo mudou de planos, não foi por vontade própria, foi a condução da mão do Senhor, né? Através de todas as coisas que ele sempre fez, ele sempre colocou tudo nas mãos do Senhor, porque ele sabia que essa é a verdadeira condução das coisas da nossa vida, sempre colocando tudo diante de Deus e para que ele possa nos conduzir, qualquer que seja o plano. E nós temos um penhor, o Espírito Santo. Ele é a nossa primeira prestação ou depósito que já foi indicado, que está em nós. O Espírito Santo é a garantia de que Deus vai realizar a salvação completa. Operados pelo Espírito, temos a oportunidade de realizar os ministérios de Deus. E para a vida eterna, nos está reservado pelo propósito de Deus que nos deu o seu Filho. Olha quantas maravilhas que temos nesse penhor, nessa garantia. E na sequência de tudo o que aconteceu ali, Paulo pôde explicar para eles o motivo de sua demora em chegar na cidade, essa alteração de planos. Ele, de uma certa forma, poupou eles de uma repreensão severa pelos acontecimentos que tinham ocorrido. E essa demora serviu para Paulo refletir e ter uma melhor direção da parte de Deus. Talvez se não tivesse tido mudanças de plano, se ele continuasse a conduzir tudo sem pedir a direção de Deus, talvez a visita ali para eles naquele momento não seria uma coisa agradável. Talvez fossem colocadas questões pessoais, talvez iriam ter respostas também não fáceis de receber, e talvez até com lágrimas, né? Porque onde há pecado, há tristeza, e quando nós não esperamos a condução certa da parte de Deus, tudo se torna mais difícil. Essa mudança de planos
também traz um segundo tópico para essa lição, que é a restauração através do arrependimento. E aí a gente tem o caminho dessa disciplina. Tem o acontecimento, tem a consequência, chega o arrependimento e temos que chegar no perdão. Essas são as fases, né? Nós não temos como pular. Não pode existir perdão se não tiver arrependimento. E esse segundo tópico, ele tem como base o texto de 2 Coríntios 2, versículos de 5 a 11. Então, faça aí na sua casa a leitura. Nesse texto, a gente tem o sofrimento que foi de fato ali experimentado. Não tem o registro quanto à identidade da pessoa, mas alguém insultou a Paulo. Mas, no entanto, essa pessoa estava arrependida e necessitava de restauração. E a graça de Deus foi colocada nessa mudança de planos para que tudo isso acontecesse. Temos nesse texto também a consequência que teve esse insulto, que foi a disciplina, né? Haveria que ter uma disciplina em relação ao que aconteceu e teve ali uma votação, né? Teve ali um ato conjunto, como acontece também nas nossas igrejas hoje, né? Onde a maioria vota a respeito de uma determinada situação. E temos também, lógico, dentro daquilo que a gente já falou dos passos, o perdão, né? O pecador levado ao arrependimento e o perdão que ocorreu ali entre os irmãos e, em consequência desse perdão, o amor e a comunhão dos irmãos, entre os irmãos e com Deus. Dentro ainda dessa questão disciplinar, a gente tem um perigo declarado, né? Porque existem as artimanhas, né, do inimigo, que é mestre em tirar vantagens de situações, colocando muitas vezes planos que não são planos dirigidos por Deus para que a gente adote como se fosse, né? Tenta nos arrastar de uma determinada forma para não sairmos da tristeza e da desesperança. O inimigo também muitas vezes tenta incutir dentro do nosso meio que não é adequado a uma determinada disciplina, ou que às vezes a disciplina tem que ser de uma forma muito rude. Então a gente tem que estar atento para essas questões das artimanhas, né? Temos que colocar sempre tudo levado no altar de Deus e as decisões sempre têm que ter esse ponto de partida, sempre a palavra de Deus e sempre a condução através do Espírito Santo de Deus. Essa mudança de plano de Paulo também revelou um ministério vitorioso para ele, porque ele teve a possibilidade de pregar em outras cidades, que se talvez não tivesse ocorrido essa mudança, não iriam receber ali o Evangelho. Então, Paulo passou por outras cidades, Troade, passou pela Macedônia, e foi uma viagem missionária onde ocorreu a oportunidade de várias outras cidades conhecerem o Evangelho. Paulo também tinha outros objetivos, que era encontrar os seus ajudadores, e em especial Tito, que ele gostaria de encontrar na cidade de Troade. E nessas mudanças, Paulo viu portas abertas para poder pregar o Evangelho. Então, a região de Corinto teve oportunidades de receber o Evangelho, mas também a gente tem que lembrar que nem sempre as portas abertas significam que é a vontade de Deus,
nós temos que ver, orar e sentir, né, da parte de Deus que essa é a vontade dele, realmente para a nossa vida. E assim, quando Paulo encontrou com Tito, tantas foram as notícias que eles trocaram, e Paulo rendeu glórias ao Senhor. E essa vitória do Evangelho é como uma fragrância, como nós lemos no início, inigualável, né? É a fragrância de Cristo. E é isso que temos que procurar sempre, né? Esse cheiro de triunfo pela vitória na vida eterna que Jesus pode nos proporcionar. Eu espero que essa recordação da nossa aula número 2 tenha sido proveitosa para todas vocês e que nós possamos procurando estar mais perto do Senhor nesses momentos difíceis que temos passado e que em breve nós possamos estar juntas na nossa sala de aula. Obrigada, irmãs.